Olá, queridos amigos que nos acompanham a cada semana no estudo da lição da Escola Sabatina. Sejam muito bem-vindos mais essa semana de aprendizado e estudo da Bíblia. Que bom que você está aqui conosco. E estamos felizes, por este ciclo novo de estudos aqui, estar caminhando e por pessoas queridas também que nos acompanham ao estar estudando. Hoje aqui para discorrer do tema desta lição tão importante, temos dois amigos muito queridos também. Ao meu lado direito, Paulo Mariano, seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Obrigado por estar participando novamente aqui dessa lição. Sempre muito prazeroso para nós essa oportunidade que nos é dada. Amém. E ao meu lado esquerdo, Caio de Camargo. Muito obrigado, Vanessa. Tudo bom, Paulo? Que prazer ficar com vocês mais uma vez. Amém. Amém. Muito bem. E a lição de número 5, ela traz como título central a ira do amor divino. Puxa vida, talvez alguém esteja pensando, mas como pode no amor ter ira? A gente fica até assim, às vezes, pensando em relação a isso. Mas ela nos trouxe esse título importante, interessante e propício. E nós vamos entender no discorrer por que a ira do amor divino. O texto central desta semana está no Salmo 78, no versículo 38, e nos diz assim, na Nova Versão Internacional: Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Nós sabemos que no decorrer da história de Israel, talvez você que ouviu às vezes por cima, por alto, mas alguma coisa talvez já ouviu, ou mesmo quem já estudou profundamente sobre isso, sabe o quanto o povo se rebelava contra Deus. Deus estava sempre acolhendo aquele povo, sempre auxiliando e eles se rebelando. E o que o Salmo nos diz? Que vez após vez, Deus ele ainda conteve a sua ira. Porque se fosse pelo merecimento do que estavam causando, Deus iraria-se muito rápido. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Deus ele é tardio em irar-se. E por que ele faz isso? Por causa do seu imenso amor por cada um de nós. Por causa do seu imenso amor dispensado àquele povo. E nós precisamos entender isso a cada dia, que o amor de Deus ele é supremo. E quando Deus chega num extremo de tomar determinadas atitudes, é porque ele foi justo naquilo que ele propôs às pessoas. Então é o que nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso. Gostaria de falar, Caio? Você quer se pronunciar? Eu queria só pontuar a questão do juízo, para que a gente não deixe esse termo assustador, pejorativo. Juízo aliás, o termo da ira, confundi, perdão. Nós enfrentaremos, aliás, nós assistiremos à ira de Deus nos dias finais, nos dias finais desse mundo, mas assistiremos porque essa ira está direcionada aos ímpios. Essa ira será direcionada aos ímpios. Por quê? Porque Jesus já suportou toda a ira de Deus no momento do Calvário. E outro aspecto, a ira de Deus, ela se expressa para o pecado, não para o pecador. Deus não odeia o pecador, não odeia o Caio, simples pecador. Ele odeia a ação pecaminosa, o mal que é causado à sua criação, a nós. Muito bem. É importante nós sabermos também que Deus ele não age de maneira assim contraditória. Ele age dentro da razão, mas sempre com o intuito de salvar. Percebemos isso, O ser humano está indo numa direção errada, Deus vai cercando, tentando assim, de forma para trazer ele de novo ao caminho certo. Então, quando Deus está irado, como você mesmo disse, a ira de Deus é contra o pecado e não contra o pecador. O Deus ama o pecador, ele quer salvar o pecador. Ele vai até o fim, até as últimas consequências para isso, assim como você disse, Jesus morreu na cruz, ele foi até as últimas consequências, dando para nós a oportunidade de, como pecador, se a gente está em pecado, a gente está voltando para ele. E isso é amor.
né? Não é com o intuito de destruir, mas com o intuito de salvar. Exatamente. A Bíblia nos diz que Deus, ele é o próprio amor, né? Ele não é apenas um sentimento. E o que nós não devemos confundir também, nós vemos que no nosso mundo, quando se trata de amor, ou fala-se de amor, às vezes as pessoas romantizam demais, ou é um amor barato demais, né? E muitas vezes valores eternos, valores morais são sacrificados em nome desse tal amor. No caso de Deus, a gente sabe que é bem diferente. É um amor inigualável. E neste amor, como é o tema central, né, o amor e a justiça de Deus da nossa lição, ele é justo também. Mas é algo que angustia o coração de Deus ter que praticar essa justiça depois de correr tanto atrás do pecador, né? Então a gente acaba analisando, né, que amor é esse? Tão grande, tão maravilhoso, mas que age com justiça também. E muitas vezes, né, Deus ele fica angustiado pelo mal, que é consequência daquilo, né, do que se faz. Isso não agrada a Deus. Deus ama a justiça e ele odeia o mal, como a lição nos coloca, a Bíblia nos coloca, assim como o Caio colocou. Né? O que será destruído pela ira de Deus é a maldade, o pecado. Não o prazer dele não é no pecador que seja destruído. Pelo contrário, né? A lição ainda ela vai discorrer sobre isso, né? Que realmente ele não tem prazer nem na perdição e nem no sofrimento do ímpio, mas que ele se arrependa e que possa ter uma vida renovada com Cristo. É isso que ele espera. Então, a ira de Deus não é uma iniciativa arbitrária. Os avisos são dados. Ele faz o chamado. Ele quer uma reação da nossa parte de resposta a esse amor, para que nós não possamos sofrer essas consequências. É isso que ele quer. É como os pais mesmo com os filhos, né? A gente está sempre avisando. Eu vejo lá com os meus filhos. Eu aviso. Olha, fulano, não faz isso. Não age dessa maneira. Olha, se você não proceder dessa maneira, a consequência vai ser essa. E às vezes eles até duvidam, né? Que a gente vai fazer alguma coisa. E aí, quando vem a consequência, mãe, mas por que isso? Por que aquilo? Mas, olha, eu te avisei. Isso é consequência do meu amor por vocês, porque é o melhor para que vocês aprendam e vivam uma vida, né, mais reta diante daquilo que é colocado diante da gente. Então, Deus ele não quer a nossa destruição, né? E nós devemos ter uma resposta firme e contínua contra o pecado também. Precisamos analisar isso também a cada dia. Você tocou num ponto muito importante. Deus não pega ninguém de surpresa. Na época de Noé, ele usou todos os instrumentos para avisar as pessoas 120 anos do que aconteceria. Ele está fazendo a mesma coisa. Estamos presenciando sinais na terra, sinais no mar, sinais entre nós mesmos. Quando ouvirdes demais, filho matando pai, pai matando filho, aí alguém vira e fala assim, mas na internet, agora que a gente fica sabendo das coisas. Não, você pode perguntar com qualquer pessoa mais experiente, pessoas que já viveram em outras épocas, elas vão te dizer o seguinte, agora nós estamos vivendo um período conturbado. E a ira de Deus representa sempre uma reação justa e amorosa diante do mal. Pode até parecer um contrassenso, mas a ira dele é uma representação fiel do seu amor. Sim. Exatamente. O pecado e o mal, ele desperta a ira de Deus. A gente fala, Deus é amor. Deus é bondade. Mas Deus, por ser amor, por ser bondade, ele não aceita o mal, que o mal prevaleça. Certo? Embora exista o mal, mas Deus, ele sempre teve aversão ao mal, aversão às coisas que não é correto, né? E principalmente Jesus na cruz do Calvário, quando ele morre lá, antes disso ele fala assim, eu vim para salvar, não para condenar. Então o amor de Deus é expresso em tudo isso, né? Ele veio para salvar e não para condenar. Mas quem é que traz a própria condenação? É quando a gente despreza os caminhos do Senhor e não reconhece esse amor de Deus por nós. Exato. A lição ela trouxe para análise e estudo o Salmo 78. É um salmo um pouco longo, talvez você aí que nos acompanha pode ler com mais calma, mas ele é um salmo de Asaf
E Asaf, ele está discorrendo neste salmo, ele está destacando coisas que ocorreram com o povo de Israel, principalmente o êxodo e a peregrinação que eles tiveram no deserto. E neste salmo, Asaf, ele está encorajando o povo a ser fiel a Deus, a buscar em Deus o seu refúgio. O salmo, ele é dirigido para o povo como um cântico, né? Porque os salmos eram cantados. Hoje nós não temos a melodia, né? E era uma forma de estar lembrando o povo das coisas. Exatamente. Porque até então eles não tinham tanto assim, não era todo mundo tinha acesso à escrita, então eles falavam, né? A fala, e eu estava vendo um vídeo ontem falando que o povo judeu, eles são muito bons para contar história. Sim. Eles têm uma memória muito boa. E eles traziam todas aquelas lembranças antigas, os acontecimentos, os fatos, a intervenção divina em prol do povo, fazendo sempre eles lembrar que Deus queria salvá-los. Deus queria, embora em algum momento eles passassem por alguma situação difícil, mas era Deus ali cercando eles, tentando salvar eles. Isso se aplica a eles no passado, mas se aplica a nós hoje também. Muitas vezes, Deus não está tendo misericórdia de mim. Não, é onde Deus realmente está tendo misericórdia. Está tirando nós, é uma forma de Deus tirar nós do caminho onde vamos cair e se perder definitivamente. Bem lembrado, era uma época que as pessoas não tinham estudo. Não era todo mundo que tinha acesso. Não eram todas as pessoas que eram alfabetizadas. Hoje nós todos somos, graças a Deus. Mas então o cântico servia para popularizar as escrituras. Exatamente. Hoje a gente não tem a melodia, né? Que bom seria se a gente tivesse a melodia para cantar. Mas eles cantavam isso para os filhos e para o povo para mostrar para eles, para aquilo fixar na mente. A música fixa muito bem na mente, né? O povo judeu ainda tem isso Exatamente. Pouco, né? Ele faz memorizar bastante para poder, né? Exato. E Asaf, ele faz, né, isso como um cântico de instrução. Olha, prestem atenção, olha o que Deus está fazendo. Né? No versículo 7, que eu vou ler, o versículo 7, ele diz assim, né? Salmo 78, versículo 7. Para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, Asaf, ele está chamando o quê? O que ele está enfatizando para o povo? Olha, não se esqueça. Vocês estão fazendo coisas ruins, mas não se esqueça que tudo que vocês estão fazendo está relacionado à confiança e guardar os mandamentos de Deus. Deus, com o seu amor, está mostrando isso para vocês. Então, é tempo de vocês acordarem. Ele deseja que vocês mudem as suas atitudes. Então, ele estava dando instruções. Era uma pessoa instruída, Asaf. E ele estava dando instruções. Mas o povo sempre aceitava? Não. Não ouvia o que Deus estava falando. E Deus, né, aqui como é o tema central, se angustiava pelo mal que eles praticavam, por eles aceitarem muitas coisas. E a lição nos trouxe, inclusive, o ciclo da rebelião, né? Os passos que acontecia para que eles se rebelassem, né? Então, se rebelava contra Deus, praticava o mal. Se afastava de Deus em resposta às suas escolhas pelo mal. O povo era oprimido por nações estrangeiras, porque Deus alertava eles, olha, vocês vão ter que enfrentar tal coisa, vocês têm que estar preparados, ouvir a minha voz. Mas eles se rebelavam cada vez mais. Aí o povo fazia o quê? Ó Senhor, nos liberte, clamava por libertação. Na graça maravilhosa de Deus, o que ele fazia? Concedia essa libertação. E o povo voltava a se rebelar contra Deus. E diante dessa maldade, dessa infidelidade do povo, né, porque aqui traz uma infidelidade espiritual, Deus enfrentava isso repetidamente, e mantinha a sua aliança e a sua fidelidade. Quem quebrava era sempre as pessoas. Então, essa graça extraordinária de Deus, esse amor extraordinário, nos leva a entender que a ira, como eu disse, ela não é arbitrária e momentânea, mas Deus prepara para que a gente entenda a compreensão do porquê ele agir de determinada maneira. Não é por acaso, é por coisas que ele vai tolerando, vamos dizer assim, né? Então, é isso que a lição nos traz. Você queria falar alguma coisa, Caio? Só para finalizar, não quero mais falar de ira para você, quero falar de amor, de longanimidade. A ira de Deus, ela tem uma grande diferença da nossa ira. Nós costumeiramente, podemos ver Deus como um estressadinho,
um castigador, e não é isso. A ira de Deus não é afectos, como a nossa ira. Não é sentimento. Afectos vem de afeição, de sentimento. Essa é a nossa ira. Nós nos estressamos, a nossa tendência é violenta, pecaminosa. Deus, ele é santíssimo. A ira dele é efectos, com E. Vem de causa e efeito. É simplesmente uma resposta às nossas atitudes ou à falta das nossas atitudes. Exatamente. E só na sequência, né? Deus, ele é muito tardio em irar-se. E aqui a lição, ela nos trouxe um exemplo prático e claro e bem conhecido do profeta Jonas, né? Jonas, ele se rebela de não ir para onde Deus tinha mandado, procura um outro ambiente. Aconteceu toda aquela história, né? Em relação a ser engolido por um peixe, e o peixe, né, o vomita na praia justamente de Nínive, que é a cidade para onde Deus o enviou. E Jonas entende, de um certo modo, o propósito de Deus ali, prega, fala tudo que é necessário para que as pessoas se convertam, mas tem um contraste aqui. Jonas, ele fica indignado quando Deus não destrói a cidade. Porque Deus disse, olha, vai pregar naquele lugar porque eu vou destruir. Aquele povo está muito corrompido. E quando até o rei da cidade se converte, fala que até os animais se vestiam, ficaram usando cinza sobre a cabeça, porque em sinal de reconhecimento de quem era Deus, de arrependimento. E ao invés de Jonas alegrar-se com o que aconteceu, ele fica irado. Aí vem do que o Caio falou. A nossa ira é totalmente diferente. A ira de Jonas ali foi algo arbitrário, podemos dizer. Foi algo do momento. A Bíblia nos diz que nós podemos nos irar, mas não pecar. E ali na ira de Jonas, ele acabou pecando porque ele não desejava a salvação dos seus irmãos. E olha como isso nos afeta. E nós agimos assim também. Às vezes você vê uma pessoa, a vida que ela leva, e de repente ela muda completamente. Aí as pessoas começam a dizer, né? Ah, olha lá o fulano, agora está posando de santinho. Nós agimos assim. Mas o que a palavra nos diz? Que nós, lá em Mateus 10, no versículo 8, diz o quê? Que nós recebemos de graça de Deus, essa graça maravilhosa, esse amor. E de graça nós também devemos oferecer. E devemos nos alegrar por um pecador que se arrepende. Ali eram muitas pessoas, milhares de pessoas. E Jonas se indignou. Ele se indignou porque Deus foi tardio em irar-se. E é triste da gente pensar, né? Mas agimos assim também, né? Mas aqui também, Vanessa, Jonas, quando Deus falou, Jonas, vai e prega para aquela cidade lá, pecadora. E Jonas não quis ir por quê? Porque, na verdade, Jonas queria que aquela cidade fosse destruída mesmo. E tinha medo, era um povo muito terrível. Tinha medo, e ele, pela maldade que os assírios já tinham praticado, Jonas queria que eles fossem destruídos. Não que eles fossem poupados. Então, o que ele faz? Ele começa a fugir de Deus para poder evitar que eles fossem poupados. E aí Deus coloca situações, vai cercando e coloca, e Jonas acaba tendo que ir lá, ele vai. E aí, quando ele vê, por que ele não queria ir? Porque ele sabia que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, né? Vamos lembrar do Salmo 11, que deixa claro que Deus é o justo juiz. E o Paulo muito bem colocou. Tudo Deus faz objetivando a salvação. Ele queria salvar o povo de Nínive, e quando ele coloca Jonas lá no barrigão do peixe, é para salvar, não é para prejudicar. E Deus usa meios totalmente diferentes dos nossos, né, para salvar. Ele vai buscar o pecador onde quer que ele esteja. Jonas também precisava de salvação, né? O que Deus faz ali era para salvar ele também. E ele nem isso ele compreendeu, né? A lição, ela nos coloca, eu até grifei, vou ler inclusive, diz assim: enquanto podemos ficar irados rapidamente, Deus é longânimo e paciente, concedendo sua graça de maneira generosa, porque nós não merecemos. No entanto, isso não significa justificar o pecado ou fechar os olhos para a injustiça.
Porque às vezes a gente acha que, então eu vou justificar. Não, não é nada disso. Pelo contrário, Deus ele é longânimo e paciente, porque o seu amor é muito maior do que a ira momentânea, ou a ira do que tem que acontecer depois de tantas lutas e buscar o povo, né? Como faz com cada um de nós também. A lição ela nos deixa um questionamento, diz o seguinte: você já falhou em demonstrar misericórdia a alguém que falhou? Eu fiquei pensando nessa questão. Quantas vezes será que nós falhamos, né, Paulo? Será que falhamos em demonstrar nossa misericórdia, assim como Jonas, né? Com certeza, né, Vanessa? Nós, como seres humanos, é passível disso e na jornada da passagem nossa por essa terra aqui, com certeza, em algum momento, a gente peca, sim, né? E quanto mais nós estivermos em contato com a bondade e misericórdia de Deus, menos nós vamos errar. Falhar. Menos vamos falhar. Por isso que está a dica, né? Aproxime-se de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. E com certeza você vai errar menos. Você vai estar mais próximo de Deus, mais próximo da bondade dele. E também para praticar aqueles que Deus ama também. Exato. E nos traz aqui um tema também interessante de uma indignação justa. Eu ainda complementei, indignação justa e amorosa da parte de Deus. Às vezes nós nos indignamos com tantas coisas, né? E o que nós precisamos entender é que a nossa justiça própria, a maneira que nós agimos, ela não chega nem a 1 milímetro do que é de Deus. Né? Porque nós temos um tipo de justiça, queremos agir da nossa própria maneira, fazer as coisas acontecerem ao nosso próprio modo, mas Deus ele não é assim. E aqui, essa questão da indignação justa e amorosa nos trouxe, inclusive, falando sobre Jesus, né, da decisão que Jesus teve em estar ali no templo, em expulsar aqueles cambistas ali que estavam negociando em nome de Deus e fazendo tantas coisas em nome de Deus, mas estavam oprimindo pobres, pessoas desvalidas ali e causando sofrimento e também pecando contra Deus. Então, a reação ali de Jesus, ela não foi arbitrária, mais uma vez eu volto a repetir. Então, ele interveio ali de um modo ativo para punir o mal. E aí, na sua indignação, ainda existia amor. Porque nós, às vezes, nos indignamos e queremos a justiça própria, brigamos com todo mundo, fazemos as coisas ao nosso modo e acabamos metendo os pés pelas mãos, né? Mas de Deus não, era uma indignação justa e amorosa. E vamos sempre observar para onde Deus direciona esse amor e essa compaixão e essa indignação. Um exemplo muito legal aqui na lição, você que é pai, você que é mãe, Vanessa. O que você sentiria se você levasse a sua filha num parquinho e você visse uma pessoa cometendo um ato de violência contra a sua filha? Então, a indignação de Deus é contra os malfeitores, não contra a gente. A gente é a menininha que tem sido ali violentada pelo chefão do mal. Exatamente. Aqui mostra outro momento também onde levaram as crianças até Jesus, né? Para abençoar, e os discípulos, não, deixa as crianças, tem muito barulho. Criança sempre faz muito barulho, né? É o jeitão delas, é a fase delas. Então, quando vieram trazer as crianças, eles quiseram barrar as crianças. Jesus disse, não, deixa vir a mim, das tais ao reino dos céus. Quer dizer, Jesus também não ficou feliz com a atuação deles ali, querendo impedir as crianças. Na verdade, como o Caio falou, algo que deixa Deus triste é o quê? É ele ver as suas criaturas sofrendo. Mas o intuito de Deus não é só salvar aquele que está sofrendo, mas talvez, na maioria das vezes também, Deus quer incluir aquele que está, às vezes, de maneira impensada, causando sofrimento. Porque amar ele ama todos. É uma forma que, né? Quantas pessoas que não praticaram coisas horrendas nesse mundo? E às vezes depois a gente vê a história falando, tal fulano se converteu. É o amor de Deus. Sim. Ele busca a todos, né? Mas muitas vezes tem que dar o castigo para a pessoa poder entender que ele está errado naquele momento. O pai corrige, né? Exatamente. E a gente percebe que Deus ele demonstra a sua indignação quando ele é desonrado
ou quando os seus filhos são injustiçados, porque é Ele quem guerreia por nós. Sempre falo isso. Quem luta as nossas lutas é Deus. Nós temos que colocar nas mãos dele. É fácil? Nem sempre, porque existem situações da gente querer agir ao próprio modo, né? Uma justiça própria. Mas quando nós andamos diariamente com Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós vamos confiar tudo nas mãos dele. Porque com certeza ele vai fazer justiça por nós. Então essa indignação de Deus é sempre o quê? Se ele for desonrado. Se ele for desonrado, ele fica indignado, porque tanta coisa que ele já fez, entregou seu único filho. Como nós não podemos, né, aceitar ou ficarmos desonrando? E uma outra questão é quando nós somos injustiçados. Os seus filhos fiéis que fazem a sua vontade são injustiçados, certamente Deus se indigna com isso e fará a justiça naquilo que é devido, né? Então nós precisamos confiar, entregar tudo nas mãos de Deus confiadamente, né? Sempre, sempre, sempre. Você queria falar, Caio, alguma coisa? Apenas que, mais um exemplo, quando Jesus se indigna com os fariseus que o acusam de violar o sábado, ele apenas está indignado com a dureza de coração deles. Exatamente. Então, outro detalhe, que nós até falamos algo, né? Que Deus ele não se agrada em afligir. Ao estudar esta lição, eu até anotei aqui o verso de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 9, lá nos diz que o Senhor, ele detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Prestando atenção nisso, nós devemos entender, ele detesta o caminho do ímpio. Aquilo que o ímpio faz de errado, aquilo que o leva para o mal. Ele não detesta o ímpio, não detesta nenhum dos seus filhos, né? Por mais que não creiam, ele os ama. E o que ele fala? Mas ele ama o que segue a justiça. Se este ímpio, esta pessoa que está sempre errando, fazendo tudo contra Deus, se converte do seu mau caminho, ele é recebido com amor inigualável. Então, não agrada o coração de Deus que sejamos afligidos, e nem agrada ao coração de Deus fazer essa justiça que é necessária por causa do seu tamanho amor. Deus, ele quer que todos se salvem, que todos cheguem ao arrependimento. Não quer que ninguém se perca, né? Louvado seja o nome do Senhor, se fosse quando ele voltasse, não tivesse ninguém perdido, mas todos salvos. Já imaginaram? Infelizmente, né, as escrituras nos mostram as atitudes dos seres humanos, a vida que a gente vive, nós percebemos muitas pessoas que se afastam deliberadamente de Deus. Mas o desejo de Deus é que elas se aproximassem. O povo escolhido de Deus ali, né, o povo de Israel, mesmo em meio à sua rebeldia, voltamos a repetir, que já falamos sobre isso, mesmo em meio à sua rebeldia, Deus ainda assim era longânimo. E quando ultrapassava, vamos dizer assim, os limites da misericórdia, que Deus agia de modo justo por causa da rebeldia. Mas não agradava o coração de Deus fazer isso. Não agrada o coração de Deus fazer algo que poderia ser evitado, poderia ser diferente se nós aceitássemos, né, o seu amor e a sua vontade para a nossa vida a cada dia. Mas há situações também, Vanessa, que interessante. Aí você, poxa, por que aquela pessoa sofre tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? E às vezes nós deixamos de analisar os desígnios de Deus para a nossa vida. Porque às vezes estamos sofrendo naquele momento, mas logo mais à frente a gente vai ver o resultado. Passei por aquilo. O próprio Davi fala em algum momento, foi bom ter passado por aquilo, porque aquilo me fez o quê? Fez eu enxergar a minha situação que eu estava vendo, o estado que eu estava, para onde que eu estava caminhando. E aquilo fez ele entrar no caminho correto da coisa. Paulo fala isso também. Quando ele passou, por que Deus não livrou ele ali do espinho na carne? Depois ele fala, se eu tivesse tirado o espinho da minha carne, também eu seria soberbo. Em algum momento, as situações para nós são desfavoráveis, mas é com o intuito de fazer a gente enxergar o caminho que estamos tomando e nos colocar no caminho correto. Exato. E Deus não fica feliz de nos fazer sofrer, mas às vezes é a única forma que tem de fazer a gente mudar.
como é necessário que haja arrependimento para haver restauração, talvez Deus permita algumas circunstâncias, que Ele é sabedor de todas as coisas, que lá na frente vai te levar ao arrependimento. Exatamente. No texto de Esdras, no capítulo 5, versículo 12, que a lição nos apresenta, né? Fala o quê? Que Deus entregou o povo nas mãos de Babilônia. Mas por que que isso aconteceu? Por causa da sua rebeldia. Exato. É o que o Paulo acabou de dizer. Eles tinham que aprender uma lição de tudo que aconteceu. Então eles foram entregues, ficaram cativos por tanto tempo. Mas a recompensa de Babilônia veio também dos babilônios, né? Porque depois foi um povo que foi destruído, porque o que ocorreu na destruição de Jerusalém, o que eles fizeram, levando esse povo cativo e tudo mais. Mas o que acontece? Para que eles entendessem a sua própria rebeldia, Deus permitiu que eles foram entregues, né? E mais tarde o juízo veio para a Babilônia, de tudo que eles fizeram o povo sofrer, e de tudo que afligiu ali o povo, mas eles precisavam entender. Foi o que eu disse em relação a pais e filhos. Quando um pai castiga um filho, quando é dado um juízo para o filho por causa daquilo que ele praticou, não é porque o pai não ama, porque a mãe não ama. Pelo contrário, é porque ama muito, né, Paulo? Exatamente. Essa história de Babilônia, quando o povo é levado cativo, o povo de Israel entra ali em Babilônia e eles são um exemplo. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles são Tinha um uns exemplo. exemplos ali, Eles né? levam situações ali para divertir aquele povo. Olha só, são levados cativos, mas ali eles são como uma luz no meio daquele povo pagão. O que acontece? No final dos 70 anos, o povo é restaurado à sorte de Israel. Eles voltam ao seu país. Babilônia, então, é o quê? Destruída. Sim. Por quê? Mas teve também a oportunidade dele. Os reis daquela época, quando acontece, tiveram a oportunidade. Tinha pessoas ali que eram representantes de Deus para salvá-los, mas eles não. Quer dizer, o povo de Israel foi restaurado à sorte. E Babilônia, que tinha sido os conquistadores, deixaram de existir como povo dos caldeus. Você ia falar algo? Nabucodonosor teve até uma chance de arrependimento, né? sim. Ele aproveitou, Comendo creio, grama né? 7 anos, foi E isso? eu creio que ele aproveitou, né? Sim, e a história é quando que ele se converte, né? Foi depois, né, que... Depois de todo o sofrimento. Então ele foi afligido de tudo e isso. depois foi outros reis, né? Após ele que não... Um outro detalhe, Paulo, falando em resumo a história do que aconteceu na Babilônia, a gente percebe também que muitos não quiseram sair. Né? Temos exemplos desses tão práticos e tão importantes e tão destacados, né, na história do mundo e na história bíblica, como Daniel e seus 3 amigos, mas muitos, depois desse cativeiro, gostaram, né, se afeiçoaram ao que havia em Babilônia e não quiseram sair. Então, olha a questão, né, do que Deus coloca diante de nós, né? É colocado o que é bom e o que é ruim. E quando foi dada, né, a liberdade, muitos gostaram do viver em Babilônia e também foram destruídos porque não aceitaram, né, seguir no querer de Deus, mesmo sabendo de tudo que tinha ocorrido. É triste, né? Mas é uma escolha particular, né? O livre-arbítrio, a escolha, Deus... oportunidades são dadas, né? E devem ser aproveitadas. Exatamente. Todas elas, né? Não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. E Ele está sempre nos dando oportunidades. Exato. A maioria dos pecados cometidos ali era o da idolatria, né? Também é colocado, né? Então fala que eles adoravam deuses de outras nações, sabendo quem era o seu Deus, o Deus verdadeiro, né? Então, mesmo assim, Deus tinha que dar um juízo, mas isso feria, de certo modo, o coração de Deus, porque o seu amor era muito maior e infinito. E eu trago ainda mais uma questão, né, para a gente ir falando sobre isso. Nós entendemos, né, que Deus é tardio em irar-se. E nós? Né, diante das aflições que passamos, diante daqueles com quem nós convivemos e as ações que as pessoas praticam conosco muitas vezes, será que nós somos tardios em nos irar? Ou rapidamente a gente já se ira e comete, às vezes, atrocidades aí, né? Devemos analisar essas questões também. E a lição, ela nos chama a atenção a termos mais compaixão.
a termos mais de Deus em nós, a buscarmos fazer mais a vontade de Deus, a amar mais a Deus. Né, o Caio citou um exemplo aí, né, de se você está num local e alguém tipo violenta o seu filho e você pega um flagrante ou faz alguma coisa. Não tem pai ou qualquer pessoa, mesmo até um estranho, que não vai reagir a essa situação. Né? É uma ira por amor, por proteção. Né? Então, mas o que a Bíblia nos diz, eu repito, irai-vos, mas não pequeis. Vamos defender, mas não cometer coisas ainda piores ali, para que isso recaia sobre nós também na nossa vida. Você queria dizer? Só para encerrar a parte da lição de Deus não se agrada em afligir, o finalzinho aqui da lição tem uma frase muito interessante. A ira de Deus se reflete numa preocupação não apenas com o destino humano, mas também com o envolvimento do próprio universo no problema do pecado, da rebelião e da maldade. Maldade essa que, com o retorno de Jesus, o objetivo é exterminar para a eternidade. Interessante, Caio, porque a Bíblia fala que nós somos espetáculo para o universo, né? Isso. Porque nós estamos aqui, planeta Terra. Mas existem outros mundos criados não caídos, que não pecaram, e eles estão vendo o resultado do pecado. O que o pecado é capaz de fazer, o quanto que ele é destrutivo, o quanto que ele é nocivo, o quanto que ele é desagradável a Deus. Então, o que acontece aqui, esse conflito que nós passamos aqui, mostra para as outras pessoas, para os outros mundos não caídos, que não vale a pena. Não vale a insistir pena. no pecado, não Pra vale a que pena eles não entrar caiam nessa. Exatamente. Exatamente. Né? Então, aqui nessa questão de demonstrar compaixão, né? Nós vemos que a indignação divina, quando Deus se indigna com coisas que ocorrem, desencadeia uma poderosa libertação do povo contra os seus opressores. Então, olha só, nós estamos falando aqui do amor, a ira do amor divino. Nós comentamos de vários pontos importantes porque Deus chega ao ponto de irar-se, né? E o juízo de Deus em relação a isso. E aqui nos está mostrando que Deus tem uma grande compaixão, um grande amor. E o que ele nos deseja o quê? Libertar daquilo que nos oprime, daquilo que destrói a nossa vida. E o pecado é isso que ele causa, né? Destruição na nossa vida. Então, o amor de Deus, ele é fundamental. A ira, não. Porque ao ponto de irar-se, é porque o seu amor é grandioso demais. A lição coloca assim, que aonde não há mal ou injustiça, a ira de Deus não é necessária. Ela só é necessária onde há o mal. Ele vai guerrear por nós onde existe o mal. Onde não tem mal não é necessário. E aí calha, né, no que o Caio mesmo colocou em relação à volta de Jesus, a eliminar o mal para sempre. Nós viveremos num mundo de justiça, de amor e plena felicidade. E o mal, a palavra nos diz que o pecado e o mal não se levantarão pela segunda vez. Amém? Isso não Amém. vai mais existir. Amém. Então, nós, como filhos de Deus, tementes ao Senhor, buscando a sua palavra, convivendo com Ele diariamente, nós também devemos demonstrar a mesma compaixão. E a compaixão aqui, eu fiquei pensando, ela se aplica junto com a empatia, vamos dizer, né? De eu me colocar no lugar do outro e entender determinados sofrimentos ou determinadas atitudes. Às vezes, nem sempre a gente compreende. Mas se nós pararmos para refletir, nossa, mas por que ele está agindo assim? Ou ele age dessa maneira comigo? Eu posso agir diferente com ele? Qual será a reação se eu fizer diferente? Demonstrar essa compaixão de se colocar no lugar do outro, né? Um outro detalhe que a lição nos coloca é que é só Deus que tem o direito de retribuir todas as ações. Só Ele tem um juízo perfeito. Interessante que, né, a própria lei do nosso país diz, né, se você não deve fazer justiça com as próprias mãos. Se acontecer alguma coisa, deixa para a polícia, deixa para a lei fazer, né? E nem sempre. E muitas vezes as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, né? Um exemplo, a mãe assistindo televisão. Eu lembro que minha mãe às vezes estava assistindo televisão e fala assim, nossa,
Você viu o que fulano fez para aquela pessoa lá? Ai, que pessoa precisa morrer, merecia morrer. Isso porque era o filho da outra pessoa Se fosse que o merecia meu, né? morrer. Aí eu falei assim, mãe, mas se fosse o seu filho, o que a senhora pensaria no caso? Aí a reação já muda. Ah, eu deveria ter misericórdia. Por isso que fala que ele fala, a vingança pertence a Deus, porque Deus, ele conhece tudo, faz a justiça perfeita. E nós, seres humanos, às vezes na nossa ação rápida e de ira, de ódio ali, você faz uma coisa e depois você fala, poxa, eu não devia ter feito isso. Aí já é tarde. Então, a ira pertence a Deus. Tem coisas que nós devemos que esperar em Deus, né? A Quase ira todas. pertence somente a Deus, ele é soberano. Ele vai retribuir, né, o mal que foi realizado. O juízo só pertence a ele porque ele é santo. Só ele pode ser soberano e quando ele é um juiz justo, quando ele exerce esse juízo, ele faz de forma perfeita. Exato, isso que é o Nós não, importante. nunca. A nossa forma sempre é imperfeita, né? Porque sempre na justiça humana a gente vai privilegiar um e prejudicar o outro. E às É vezes, assim. às vezes por causa de afeição, né? Afeição pessoal, né? Exato. Para o outro serve, mas para o filho da gente já não serve. É. Entendeu? É isso que o ser humano é nessa parte. Por isso que Deus, na Exato. sua infinita bondade, não, ele sabe o que é melhor para todos e ele vai agir em benefício de todos. Exatamente. E a nossa justiça própria, ela nem existe, né? Nós somos justificados por Cristo, e é Ele quem nos justifica e Ele fará da maneira correta, né? Assim como Paulo comentou na justiça humana, né, de não fazer justiça com as próprias mãos, em Romanos, no capítulo 12, do versículo 19, Jesus, ele fala exatamente isso também, né? Paulo escreve falando exatamente isso. Ele diz o quê? Meus amados, né? Ele está falando com amor, né, com as pessoas que o envolvem. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque a ira de Deus ela é correta e perfeita. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, ele está citando ainda Deuteronômio, né, 32, 35, que fala que a mim pertence a vingança e eu que a retribuirei. Nós queremos justiça, né? A gente, assim como o Paulo comentou, se vê na televisão as pessoas clamando por justiça, né? Que elas foram ofendidas, ou aconteceu alguma coisa, ou algum assassinato, roubo, ou tantas coisas que acontecem no nosso mundo, né, cotidiano. Mas o que está dizendo aqui? Não faça com as próprias mãos. Coloque tudo nas mãos de Deus. A ira de Deus é perfeita, né? A Bíblia nos diz o quê? Que no final de tudo, quando tudo estiver decidido, a Bíblia nos diz, Apocalipse diz que todo joelho vai se dobrar e todos vão exaltar o nome do Senhor. Todos vão dizer que Ele é Deus, é soberano e que Ele, acima de tudo, é amor. Mesmo os perdidos reconhecerão realmente, Deus é justo, Deus é amor. É algo sublime isso, né? De reconhecer quem realmente é Deus. E aqueles que têm fé em Jesus são libertos dessa ira por meio da obra redentora de Cristo. Não há ninguém que pode nos redimir dos nossos erros e pecados que não seja o Senhor. Nós estamos concluindo o estudo deste dia. Estamos aqui falando e aprendendo mais sobre o grande amor de Deus. O que devemos enfatizar aqui é o grande amor de Deus. A sua ira, ela virá, mas para destruir todo o mal que existe. Mas ela é necessária por causa da justiça perfeita de Cristo. Gostariam de concluir com mais alguma Qual coisa? é a grande oportunidade que nós temos de escapar da ira de Deus? Eu tenho, você tem, nós todos temos. Aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida. Amém. Eu concordo com o Caio e realmente é a oportunidade que nos é dada não somente aos justos, mas a todos, né? Todo aquele que crê, que aceitar Jesus como seu Salvador, será salvo. Que colocar, alinhar a sua vida com aquilo que Deus colocou para nós na pessoa de Cristo Jesus. Amém. A oportunidade é dada a todos. Ninguém vai ficar de fora só se não desejar mesmo aceitar Jesus em sua vida. Amém. Isso aí. Agradecemos também a sua companhia,
por ter nos acompanhado até aqui. Agradeço ao Paulo, ao Caio, né, que esteve aqui, mais o estudo da lição, e que realmente na sua vida você possa entender, né, a grandeza deste amor. Possa aceitar Jesus como o único e soberano Salvador da sua vida. Amém. E isso nós devemos fazer todos os dias. Entender que a sua graça maravilhosa nos alcança aonde quer que nós estejamos. E nós não precisamos temer a ira de Deus quando nós estamos totalmente ligados a Ele. Como nós discorremos aqui, a ira de Deus ela só acontece onde há o mal, onde há a escolha pelo pecado. Mas quando nós desviamos o nosso viver desse tipo de escolha e buscamos mais da presença de Deus, nós vivemos plenamente em seu amor, entenderemos a cada dia a sua justiça e buscaremos mais na sua palavra, em conhecer e conviver com Ele. Que cada dia você possa buscar ter maior relacionamento com esse Deus, entender o quanto Ele te ama, porque, afinal de contas, Deus é amor. Que Deus te abençoe. E até o próximo estudo da lição. Amém. Amém.